Há uma confusão antiga, persistente e profundamente prejudicial no estudo da mente. A ideia de que imaginar algo é o mesmo que criar algo. Charles Francis Hanel jamais cometeu esse erro. Para ele, imaginar era apenas o início. Criar exigia sustentação consciente. A maioria das pessoas imagina de forma dispersa, fragmentada, esporádica. Imagens surgem na mente como lampejos. Um desejo rápido, uma cena idealizada, uma esperança breve, e logo desaparecem, substituídas por dúvidas, ruídos e estímulos externos. Essas imagens não criam, elas apenas passam. Hanel ensinava que o poder não está na imagem isolada, mas na imagem mantida. Existe uma diferença profunda entre ver algo mentalmente e habitar essa visão com estabilidade interna. A mente comum toca imagens, a mente treinada permanece nelas, e essa permanência muda tudo. Porque a mente não responde ao que é ocasional, ela responde ao que é predominante. O que predomina na mente torna-se padrão. O padrão torna-se estado. O estado organiza pensamento, emoção e ação. É por isso que desejos passageiros produzem resultados passageiros, quando produzem algo. E por isso que imagens sustentadas reorganizam silenciosamente toda a estrutura interna. Hanel compreendia que a mente funciona como um campo receptivo. Ela assume a forma daquilo que nela é mantido com clareza e continuidade, não por esforço, mas por assimilação. A imagem mental sustentada não é fantasia. Ela é um modelo interno estável, e tudo o que é estável internamente tende a se expressar externamente, porque a mente busca coerência entre o que sustenta e o que manifesta. Aqui surge um ponto essencial. A mente não cria aquilo que você deseja ocasionalmente. Ela cria aquilo que você aceita como real em nível interno. Aceitação não é crença forçada, é familiaridade. Quando uma imagem se torna familiar à mente, ela deixa de ser questionada, e aquilo que não é questionado passa a operar como verdade funcional. Hanel nunca ensinou visualização como exercício rápido. Ele ensinou construção mental contínua. Construção exige tempo, exige calma, exige repetição consciente, não repetição tensa, mas retorno sereno. Sempre que a mente retorna à mesma imagem com clareza, ela aprofunda o canal. E quanto mais profundo o canal, menos esforço é necessário para permanecer nele. Imagine alguém que deseja estabilidade financeira. Essa pessoa visualiza prosperidade quando está motivada, vê números maiores na conta, imagina reconhecimento profissional, sente entusiasmo momentâneo. Mas no dia seguinte, ao enfrentar uma despesa inesperada, a imagem se dissolve. O estado interno retorna ao padrão antigo de insegurança. A visualização foi intensa, mas não sustentada. Agora imagine o mesmo indivíduo aplicando o princípio correto. Ele não tenta visualizar riqueza com euforia. Ele escolhe uma imagem simples: estabilidade, equilíbrio, suficiência tranquila. Todos os dias, por poucos minutos, retorna a essa imagem com serenidade, sem urgência, sem implorar resultados. Ao longo das semanas, algo sutil acontece. Ele começa a perceber oportunidades que antes ignorava. Passa a tomar decisões financeiras com mais calma. Evita impulsos que contradizem a imagem interna que está se tornando familiar. Não porque está se policiando, mas porque a imagem sustentada reorganizou seu padrão interno de normalidade. A prosperidade ainda pode não estar totalmente visível externamente, mas internamente o caos já não é o padrão. E quando o padrão muda, o comportamento acompanha. Essa é a diferença entre imaginar ocasionalmente e habitar uma imagem até que ela se torne estado. É nesse ponto que o estudante começa a perceber algo sutil. A imagem não está mais sendo criada, ela está sendo habitada. E quando a mente habita uma imagem, essa imagem começa a habitar a mente. Uma das maiores distorções modernas sobre o trabalho mental é a crença de que emoção intensa fortalece a criação. Hanel nunca ensinou isso. Para ele, emoção excessiva é instável. E tudo o que é instável não sustenta forma. A emoção comum
é reativa. Ela surge como resposta a estímulos. Ela sobe, desce, oscila. Hoje entusiasmo, amanhã dúvida, depois frustração. Essa oscilação quebra a continuidade da imagem mental. O poder criador, segundo Hanel, não reside na excitação emocional, mas no sentimento profundo de aceitação interna. Aqui está uma distinção crucial. Emoção é movimento. Sentimento profundo é estado. A imagem mental sustentada não precisa ser acompanhada de euforia. Ela precisa ser acompanhada de calma convicção. Convicção aqui não é crença forçada. É ausência de conflito. Quando a mente aceita uma imagem sem questioná-la constantemente, ela passa a operar como se aquela imagem fosse um fato interno. E a mente organiza o comportamento de acordo com fatos internos, não com desejos externos. É por isso que tantas visualizações emocionais falham. Elas são carregadas de desejo, não de aceitação. Desejo afirma ausência. Aceitação afirma presença. Hanel entendia que a mente responde àquilo que é sentido como já integrado, não àquilo que é implorado. A imagem mental sustentada, portanto, não deve ser carregada de tensão emocional. Ela deve ser carregada de naturalidade, como algo que já faz parte do campo interno. Esse tipo de sentimento profundo é silencioso. Ele não exige reforço constante. Ele não depende de validação externa. Ele permanece. Quando a imagem é sustentada nesse estado, a mente começa a reorganizar escolhas, percepções e reações de forma quase imperceptível. Não porque está tentando ajudar, mas porque busca coerência. A mente sempre busca coerência entre o que sustenta internamente e o que vive externamente. Hanel ensinava que a repetição verdadeira não é repetir a imagem com força, mas retornar a ela com serenidade sempre que a mente se dispersa. Sem frustração, sem julgamento, sem urgência. Cada retorno aprofunda a assimilação. E quando a assimilação se completa, a imagem deixa de ser algo que você mantém. Ela se torna algo que mantém você orientado. Charles Francis Hanel compreendia algo que passa despercebido para a maioria. A mente não responde à duração do exercício, mas à qualidade da atenção sustentada. É aqui que muitos erram. Acreditam que longas sessões ocasionais produzem mais efeito do que breves retornos diários. Hanel ensinava o oposto. A mente não se transforma por intensidade esporádica. Ela se transforma por continuidade tranquila. O subconsciente não é impressionado por esforço. Ele é impressionado por persistência coerente. Quando uma imagem mental é revisitada diariamente, mesmo por poucos minutos, ela começa a se tornar familiar. E o familiar não gera resistência. A resistência nasce do estranho. A assimilação nasce do conhecido. A atenção sustentada funciona como um fixador. Ela ancora a imagem no campo interno, impedindo que ela se dissolva no ruído mental. Mas atenção aqui não significa concentração tensa. Hanel não falava de rigidez, ele falava de presença consciente. A mente que observa uma imagem com calma, sem pressa para que algo aconteça, sem expectativa ansiosa, cria profundidade. A mente que observa esperando resultados imediatos cria fricção, e fricção dispersa energia. Hanel compreendia que o subconsciente aceita aquilo que é apresentado com serenidade e repetição, não aquilo que é empurrado. Por isso, ele valorizava práticas curtas, silenciosas e consistentes. Não para programar a mente, mas para permitir que ela se reorganize naturalmente. Cada vez que a atenção retorna à imagem, um traço é aprofundado. Uma associação é reforçada. Um padrão começa a se formar, não de forma visível, não de forma dramática, mas de forma estrutural. A imagem sustentada começa a influenciar o que você percebe, o que ignora, o que considera possível, o que considera natural. Esse é o verdadeiro poder da imagem mental. Ela não força eventos externos, ela altera o filtro interno através do qual a realidade é interpretada. E quando o filtro muda, as escolhas mudam, as respostas mudam, as ações mudam.
sem esforço consciente. Nesse ponto, o estudante percebe algo decisivo. Não é preciso vigiar constantemente a mente. Basta retornar com fidelidade. O retorno é mais importante que a duração. A constância é mais importante que a intensidade. É assim que a imagem deixa de ser um exercício e se torna uma presença interna contínua. Existe um motivo profundo pelo qual algumas imagens mentais nunca se estabilizam. Não importa quantas vezes sejam visualizadas, elas entram em conflito com a identidade interna. Charles Francis Hanel compreendia que a mente não sustenta aquilo que contradiz o que o indivíduo aceita, como sendo eu. Não importa o quão clara seja a imagem, não importa o quão detalhada seja a visualização. Se ela desafia diretamente a autoimagem não revisada, a mente cria resistência. Essa resistência não é consciente. Ela se manifesta como dispersão, esquecimento ou perda de interesse. O estudante acredita que perdeu foco. Na verdade, a mente está protegendo a coerência interna. Hanel nunca sugeriu que alguém imaginasse algo grande, sem antes compreender a própria relação com causa e efeito. Para ele, a imagem mental só se sustenta quando o indivíduo começa a se perceber como agente criador, não como espectador passivo. Aqui está a chave. A mente aceita imagens que ampliam a identidade de forma progressiva, não imagens que a negam abruptamente. Quando a imagem mental exige que o indivíduo se veja como algo totalmente incompatível com sua percepção atual, ela gera tensão interna, e tensão dispersa. Por isso, Hanel ensinava avanço gradual, imagem após imagem, compreensão após compreensão. A identidade não é substituída, ela é expandida. A imagem mental sustentada não deve dizer à mente, você não é quem pensa ser. Ela deve dizer silenciosamente, há mais aqui do que você ainda reconheceu. Esse convite é aceito, a imposição é rejeitada. Quando a imagem respeita o estágio interno do estudante, ela se fixa sem resistência, e à medida que essa imagem se torna familiar, a identidade se ajusta naturalmente. O estudante não força uma nova identidade, ele cresce dentro dela. Hanel entendia que a mente é conservadora por natureza, ela preserva continuidade. Por isso, qualquer processo mental eficaz precisa honrar essa continuidade. A imagem sustentada funciona quando se torna uma extensão lógica do que o indivíduo já aceita como possível. Não é um salto, é uma transição. Quando isso ocorre, a mente para de questionar. E o que não é questionado se aprofunda. Nesse ponto, a imagem deixa de ser um exercício deliberado e passa a ser um referencial interno estável. Há um momento no trabalho mental em que algo decisivo acontece. A imagem, antes claramente visualizada, começa a se dissolver. E para quem não compreende Hanel, isso parece um erro, mas para ele é um sinal de maturidade. A imagem mental sustentada não foi criada para ser mantida indefinidamente como forma. Ela foi criada para gerar um estado interno estável. Quando esse estado se estabelece, a imagem já cumpriu sua função. Hanel entendia que a mente não precisa continuar vendo aquilo que já se tornou parte do ser. No início, a imagem é necessária para orientar. Depois, ela se transforma em referência. Por fim, ela se converte em condição interna permanente. Nesse estágio, o estudante não precisa mais lembrar da imagem. Ela se manifesta como postura interna, tom emocional equilibrado, decisões naturais, sensação silenciosa de coerência. A criação deixa de ser um ato consciente. Ela se torna uma consequência. É aqui que muitos falham, porque procuram sinais externos, confirmações visíveis, resultados imediatos. Mas Hanel alertava: quando o estado está formado, a ansiedade desaparece. E a ausência de ansiedade não é desinteresse, é alinhamento. Quando o indivíduo não sente mais necessidade de verificar se está funcionando, é porque a mente já aceitou como realidade interna. Esse é o verdadeiro clímax do processo. Não há euforia, não há tensão, há estabilidade. A imagem mental sustentada cumpriu seu papel ao reorganizar o campo interno. O indivíduo agora vive a partir desse estado,
não em busca dele. E aquilo que é vivido de dentro para fora, inevitavelmente encontra expressão externa, não por esforço, não por insistência, mas por coerência. Hanel jamais prometeu resultados rápidos. Ele prometeu resultados inevitáveis quando a causa interna estivesse corretamente estabelecida. Quando a imagem se transforma em estado, a mente para de perguntar quando, porque aquilo já está. Nesse ponto, o estudante não precisa mais tentar criar. Ele apenas permite que a vida acompanhe a estrutura interna que foi formada. Este é o nível em que o trabalho mental deixa de ser prática e se torna modo de ser. A partir deste ponto, não há mais nada a adicionar. Há apenas algo a preservar. O trabalho da imagem mental sustentada não acontece separado da vida cotidiana. Ele acontece dentro dela. Hanel ensinava que o verdadeiro estudante não carrega exercícios consigo. Ele carrega estados internos. Você não precisa mais sentar para imaginar. Não precisa repetir frases. Não precisa reforçar nada. A imagem já cumpriu sua função se ao longo do dia sua postura mental mudou, sua reação aos acontecimentos se tornou mais estável, sua percepção de possibilidade se ampliou sem esforço. A integração acontece quando o indivíduo percebe que já não reage como antes, não porque tentou mudar, mas porque algo interno se organizou. Este é o sinal correto. A mente que sustenta um estado coerente não precisa se vigiar. Ela se autorregula. Hanel jamais ensinou vigilância constante. Ele ensinou compreensão seguida de permanência. Se, em algum momento, a mente se dispersar, não lute. Retorne, não à imagem, mas ao sentimento de alinhamento silencioso que ela gerou. Esse retorno não exige esforço. Ele exige lembrança. E a lembrança verdadeira não é mental, é existencial. Aqui, o estudo se encerra, mas o processo continua. Não como prática, como presença. Se este conteúdo encontrou algo em você, não reaja. Permaneça. Se quiser continuar esse estudo de forma ordenada, com clareza e profundidade, acompanhe os próximos capítulos desta jornada. Não por curiosidade, mas por afinidade interna.